Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou o presbítero Luciano Silva e mais uma vez eu estou aqui para trazer um subsídio, uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical da classe adulto. Nesta feita, a lição especial que nós estamos estudando de jovens e adultos, uma lição muito boa, muito aplicável e atualíssima para nossas vidas. Chegamos, pela misericórdia de Deus, à lição de número 4, que carrega o tema A Construção do Templo enfrentou oposição. Aprendemos na lição de número 3 que o povo, ao regressar do cativeiro, pelo decreto de Ciro, Deus já havia profetizado, a saber, pela boca do profeta Isaías, no capítulo 45 do seu livro, de que Ciro seria o instrumento de Deus para que o povo regressasse para a sua pátria. A Bíblia diz que, após eles regressarem, eles têm a primeira ação de levantar o altar de sacrifício, de adoração a Deus. Eles levantam o altar, eles consertam o altar, oferecem sacrifícios e, logo após este episódio, este feito, eles vão lançar as bases do templo para assim reedificar o templo, a casa do Senhor. Aprendemos que levantar o altar, primeiramente, simboliza colocar a nossa vida espiritual em ordem, é estarmos bem com Deus, ter uma vida santificada na sua presença, é estar mais perto de Deus. Logo, quando eles terminam de levantar o altar, oferecem sacrifícios, o texto sagrado diz no livro de Esdras que eles vão agora reedificar o templo que havia sido destruído por Nabucodonosor. Nós aprendemos pela narrativa bíblica, eles lançam as bases do templo e vão começar a reedificação do templo. E uma coisa que eu frisei, que eu destaquei na lição passada, e mais uma vez eu vou aqui lembrar você, é que eles não cuidaram logo de edificar a muralha, eles cuidaram logo de edificar o templo. Parece assim uma coisa contrária, porque a muralha naquela época era algo que protegia a cidade, era algo que protegia os moradores dos reinos, certo? Inimigos. Por muitas vezes, Jerusalém foi sitiada por inimigos e o povo ficou dentro da cidade, guardado. O texto nos ensina que eles foram primeiro edificar o templo, simbolizando que, primeiramente, nós devemos edificar, levantar, colocar em ordem a nossa vida devocional a Deus. O templo era um lugar de devoção, de adoração, de sacrifício, de salmodiar. Então, de fato, primeiro nós devemos cuidar das coisas do reino de Deus, cuidar de estarmos bem com Deus, na nossa vida piedosa, de adoração, a nossa vida de ato congregacional, de sacrifícios, e assim o restante das coisas irão de fato acontecer. Porque edificar o templo, primeiramente, simboliza confiar em Deus, não confiar nas coisas materiais. Eles já haviam aprendido a lição. O cativeiro de 70 anos ensinou de que a confiança do crente não está nas coisas terrenas, não está no nosso dinheiro, não está na cerca elétrica do muro da nossa casa. A nossa segurança está em Deus. De que adianta ter uma cidade cercada por uma grande muralha e não ter Deus para nos guardar. Então, de fato, nós atribuímos essa lição para assim adentrar na lição de número 4, a construção do templo enfrentou oposição. E uma coisa que eu sempre falo é que todas as vezes que nós se disponibilizamos para fazer algo para Deus, nós iremos enfrentar a oposição. Se prepare, porque se Deus te chamou, se Deus te entregou uma obra, se Deus te comissionou para um trabalho, haverá oposição. Isso num pequeno departamento que você pode liderar na sua igreja local, ou um grupo maior, um grupo de louvor, a coordenação, até mesmo de uma escola bíblica dominical, a dirigência de uma congregação, o pastoreio de um povo, haverá oposição. Porque o inimigo, infelizmente, ele acaba se infiltrando na obra de Deus, usando alguns para assim tentar atrapalhar o trabalho de Deus. Nós vamos entender de que o povo, de fato, se embaraçou com a oposição e o templo ficou parado durante 16 anos. Na lição que vem, nós vamos entender de que Deus levanta os profetas Ageu e Zacarias para que eles viessem animar o povo, para que o povo regressasse, voltasse à construção do templo.
porque após esta oposição, o povo volta para as suas casas, continua com a sua vida cotidiana e o templo, a casa de Deus, fica parado a sua construção. Eu já quero entregar uma palavra de Deus para você aplicar isso aqui, de que a obra que Deus te entregou, talvez hoje está parada, porque você sofreu uma oposição, porque você sofreu um levante, uma perseguição, a obra parou. Mas só que Deus, ele vai te levantar para um novo tempo. Deus há de levantar seus santos profetas. Eu quero ser profeta de Deus para a tua vida, para que você saia muitas das vezes do conforto da sua casa e volte ao lugar aonde Deus havia te colocado outrora, para você continuar a obra que Ele te entregou. Eu quero destacar aqui, querido, a palavra oposição, porque de fato é o que nós iremos tratar aqui na lição de número 4, porque o tema de fato é a construção do templo enfrentou oposição. A definição da palavra oposição no dicionário Roas, da língua portuguesa, define esta palavra como ato ou efeito de opor-se, impedimento, obstáculo, objeção, contraste, contestação, impugnação, negação, resistência, contraposição, protesto, queixa, contradição, desmentido, obstáculo. Podemos destacar alguns exemplos de personagens que sofreram oposição. Por exemplo, Moisés. Você pode ler Êxodo, capítulo 5, do verso 20. Você pode ler Êxodo, capítulo 14, verso 11 e 12. Isaac sofreu oposição. Quem não lembra, Gênesis, capítulo 26, você pode ler do verso 1 a seguir. Davi sofreu oposição. 1 Samuel 18, do verso 17 ao 19. O próprio Cristo sofreu oposição no seu ministério. Você pode ler Mateus, capítulo 11, verso 18 e 19. E também o apóstolo Paulo. Atos capítulo 13, verso 45, Atos 16, verso 22 e 23, e assim muitos personagens bíblicos sofreram oposição na sua vida, no ministério, na obra que Deus havia imputado sobre eles, para que eles viessem a executar. Mais uma vez eu friso, todas as vezes que nós somos levantados, somos despertados para fazer algo para Deus, haverá oposição. Nós devemos entender que, de fato, o povo, neste tempo aqui, eles enfrentaram oposição, porque os inimigos que estavam ali nos arredores da terra eram os samaritanos, uma raça mista. O Império Assírio, eles tinham esse costume de capturar o povo de uma nação e assim enviar estrangeiros para este mesmo lugar para que eles se misturassem com uma parcela do povo que havia ficado ali. Então, os samaritanos eram uma raça mista, era uma raça misturada, que de fato se tornaram inimigos dos judeus que habitavam no Reino do Sul, com a capital Jerusalém. Bom, e o textuário da lição diz: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Neemias capítulo 4, versículo 6. E a verdade prática diz: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Nós vamos entender que o povo temeu a ação dos povos vizinhos, como eu já expliquei, os samaritanos, a raça mista, e eles temeram, eles não confiaram de fato 100% no Senhor diante desta afronta. E eles paralisam assim a obra do templo por 16 anos. Então a verdade prática é bem clara, se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Mais uma vez eu friso, todo aquele que é colocado para fazer a obra de Deus em qualquer instância, em qualquer departamento, em qualquer lugar, o inimigo de nossas almas vai vir com a invertida para tentar nos parar. E devemos confiar em Deus neste momento. Então vamos lá. Nós temos aqui a leitura bíblica em classe, que está em Esdras, capítulo 4, verso 7, 9, verso 11 ao 13, verso 15, 16 e verso 21 ao 24. É a leitura bíblica em classe. E temos também o objetivo da lição, que é o objetivo geral, mostrar que a nossa confiança em Deus nos faz vencer as resistências do maligno. Nós temos que confiar em Deus. Amém? E temos também aqui o ponto central da lição que diz: devemos manter a confiança em Deus apesar das circunstâncias. Então agora nós vamos adentrar na lição de fato, nos tópicos
e subtópicos e extrair daqui lições para a nossa vida, para o nosso tempo em que nós estamos vivendo. Aqui na introdução, mais uma vez, é frisado pelo comentarista acerca do altar que havia sido restaurado e a festa dos tabernáculos havia sido celebrada e o holocausto contínuo estava acontecendo, ou seja, o fogo não se apagava, certo? O sacerdote, ou por que não dizer, ele retirava a cinza e colocava lenha e os sacrifícios aconteciam continuamente. O texto diz aqui que a vida espiritual dos judeus que haviam retornado do cativeiro seguia o que estava prescrito na lei de Moisés, ou seja, eles seguiram à risca o que estava na lei, o que estava na palavra. Somente eles esperavam o momento de iniciar a reedificação do templo. Primeiro eles levantam o altar, colocam o sistema de sacrifício em ordem e agora vão reedificar a casa de Deus. O primeiro ponto diz: os alicerces do templo são lançados. Depois que os materiais para a construção do templo chegaram, segundo a concessão feita pelo rei Ciro da Pérsia, nós vamos entender que Ciro, ele deu total apoio para a reconstrução do templo em Jerusalém. Ele enviou cartas através de Zorobabel, que veio com a primeira leva de judeus, cerca de 50 mil pessoas, para que Zorobabel entregasse aos governadores das terras vizinhas e eles cedessem a madeira, o material necessário para a reedificação do templo. Então, de fato, Ciro, 100%, ele forneceu o material para que o templo fosse construído. Ele patrocinou, porque Ciro, de fato, ele entendeu, ele teve seu coração trabalhado por Deus e ele quis, de fato, contribuir para que a profecia que Isaías profetizou viesse se cumprir através da sua vida, na vida do povo de Deus. Aí aqui o texto diz: Zorobabel e os que haviam voltado do cativeiro lançaram os alicerces do templo. Esdras capítulo 3, versículo 8. Todos apresentavam muita animação para o trabalho. Nós sabemos que todo edifício começa pela sua base, começa pela sua fundação. Às vezes nós vemos um templo grande, um arranha-céu, um prédio gigantesco com muitos andares, mas só que ele tem uma base firme para dentro do solo, ele está, certo, com uma base sólida para suportar o peso que está acima do solo. Então eles lançam as bases do templo e depois desse lançamento eles estão animados para a reedificação do templo. Quem já trabalhou em construção de igreja, irmãos, eu como dirigente de congregação por muitos anos, quando nós iríamos construir muro de igreja e o templo em si, certo? Nós marcávamos ali o mutirão, convocávamos os obreiros e todo mundo chegava pela manhã alegre, convicto, certo? Satisfeito, feliz, porque iria contribuir para que a casa de Deus fosse edificada. Eu imagino a alegria desse povo aqui, que estava durante 70 anos longe do templo, longe desse ato congregacional, desse ajuntamento, longe do altar, da oferta de sacrifícios, e agora eles vão de fato começar a reedificação do templo. Só que preste bem atenção, não foi fácil para que esse templo fosse reedificado. Eles iriam enfrentar uma forte oposição, depois de lançar as bases do templo, os alicerces. O inimigo não estava feliz, o inimigo estava atuando no coração dos samaritanos, as nações vizinhas, para que a obra de Deus não fosse concluída, não fosse à frente. E o primeiro subtópico diz: o lançamento dos alicerces foi celebrado com uma solenidade. Os sacerdotes já paramentados com trombetas e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. É importante destacar essa questão aqui, quando o comentário diz conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Eu quero ler esse texto, em que ele cita que Davi, ele instituiu o louvor, a adoração, esta alegria com instrumentos musicais, no momento de comemoração, certo, do culto. Uma coisa bem clara que nós aprendemos com Davi, é que Davi introduz a música no culto. O culto que acontecia no tabernáculo, no deserto, não tinha música, não havia instrumentos musicais. Havia ali o sistema de sacrifícios, havia ali os móveis, mas não tinha músicos, não haviam levitas, sacerdotes,
com instrumentos musicais para louvar a Deus. Foi Davi que separou 12 levitas, né? Hoje em dia se atribui todos que cantam na igreja a levita, não. Levita era sacerdote que trabalhava com ensino, que trabalhava cuidando das estacas do tabernáculo, carregando cortina, trocando, recolocando lenha, tirando cinza, colocando azeite no candeeiro, tirando os pães da preposição depois de 7 dias e colocando outros. Levita trabalhava muito. Então nós vamos aprender que Davi tira do meio dos levitas que foram separados, certo? Para o serviço do templo, para servir o povo, para oficiar os sacrifícios, alguns que iriam agora adorar a Deus em forma de música, de salmos, porque a palavra salmos significa canção. O livro de Salmos é a harpa cristã dos hebreus, do povo do Antigo Testamento. E ele cita aqui Asaf, que foi um grande salmista. Então nós vamos ler aqui um texto, 1 de Crônicas, capítulo 15, versículo 16, quando ele diz aqui, para louvarem ao Senhor conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E disse Davi ao chefe dos levitas, que constituísse de seus irmãos cantores, para que com instrumentos musicais, com alaúdes, harpas, símbolos, se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Designaram, pois, os levitas, Aimã, filho de Joel, e dos seus irmãos Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, seus irmãos Etã, filho de Cusaías. Então aqui estão os levitas que foram, certo, destacados para trabalhar com o canto no culto de Israel feito a Deus. Uma coisa que o historiador deixa claro é que Davi, ele, além de ser músico, né, nós aprendemos que Davi tinha uma harpa, ele era fabricante de instrumentos musicais. E muitos desses instrumentos aqui que está citado no verso 16 foram, de fato, fabricados aí com a sabedoria que Deus havia dado a Davi. Então nós vamos entender que houve esta alegria no momento em que as bases do templo foram lançadas, né? Porque não dizia assim. Todos os que assistiam ao lançamento dos alicerces expressaram seus sentimentos com grande júbilo, que as suas vozes se ouviam de muito longe. Isso está no capítulo 3 de Esdras, versículo 12 e versículo 13. Nós vamos ler aqui, eu quero destacar algo muito importante aqui. Esdras, capítulo 3, versículo 12 e 13. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em altas vozes, quando à sua vista foram lançados os fundamentos desta casa. Mas muitos se levantaram as vozes com júbilo e com alegria. De maneira que não discernia o povo as vozes do júbilo, de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão altas vozes que o som se ouvia de muito longe. Há uma coisa importante aqui, que no momento que as bases do templo foram lançadas, existiu uma divisão ali no momento. Um grupo, o texto diz, de pessoas que haviam visto os idosos, o templo suntuoso de Salomão, né, o templo gigantesco, luxuoso. No momento que eles veem lançar as bases desse segundo templo, que foi bem menor, certo? Não teve o glamour do templo de Salomão, isto é fato. Você pode acompanhar isso em figuras, em desenhos desse segundo templo, você vai entender a total diferença. Esse grupo de idosos, eles vão prantear, eles vão chorar, ao contrário do outro grupo que vai jubilar. O texto diz que eles gritaram, eles falaram tão alto que as vozes que foram levantadas com júbilo e alegria, elas sucumbiram, certo? Aqueles que lamentavam a alegria do povo. Mas havia um grupo de idosos que lamentaram porque eles lembraram da glória do primeiro templo. Eles lembraram da forma que era, do glamour que era o primeiro templo. Que por causa do pecado, da desobediência, da idolatria, de se afastar de Deus, agora eles estavam observando que o segundo templo em pouco iria se comparar com o primeiro. Querido, o mesmo Espírito Santo que traz júbilo ao nosso coração, é o mesmo Espírito que traz pranto de arrependimento por causa do nosso pecado. É isso que nós aprendemos aqui neste ponto, que os idosos
choravam, planteavam, de tristeza, de arrependimento, por ver agora as bases de um templo que era muito inferior ao primeiro. E havia um grupo que havia nascido no cativeiro, que se alegrava, que jubilava a Deus. Então, neste ponto, nós atribuímos esta lição. E o segundo subtópico diz, a reedificação do templo. A reedificação do templo foi resultado do despertamento que veio através de Ciro, rei da Pérsia. Mais uma vez aqui é importante frisar de que Deus, ele incutiu no coração de Ciro o desejo que Ciro libertasse o povo, porque também fazia parte do sistema da Pérsia, libertar os povos que estavam cativos para a sua terra natal, para a sua pátria, desde que eles ficassem subjugados à Pérsia, ou seja, pagassem impostos e ficar sob o governo do rei da Pérsia. Então Ciro vai fazer isso. O que me chama a atenção é que o historiador diz que Ciro ele teve conhecimento, eu quero destacar isso aqui, do livro do profeta Isaías. É isso mesmo. Alguém mostrou a Ciro a escrita de Isaías, o rolo de Isaías, o capítulo 45, naquela época, de fato, não havia divisão de capítulo e versículo, hoje nós somos privilegiados por isso. Capítulo 45, do verso 1 ao 4. Olha o que diz a Bíblia. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante de sua face e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome. Pus o teu sobrenome, ainda que não me conhecesse. Querido, a história diz que após Ciro conhecer esta palavra, esta profecia acerca dele, de que ele seria um ungido, alguém escolhido por Deus, alguém dotado de uma capacitação. Unção é uma capacitação sobrenatural que Deus nos dá para que venhamos realizar um desígnio, uma obra, certo, de Deus aqui na terra. É uma capacitação sobrenatural. Então entenda isso. Ciro, ele passa a conhecer esse texto e rapidamente Ciro, ele vai cumprir aquilo que Deus havia profetizado acerca dele, cerca de quase 200 anos antes de Ciro vir a existir. Então Ciro assina decreto, nós aprendemos que foi no ano 538 a.C. que Ciro promulga um decreto permitindo aos judeus repatriados voltarem à pátria, à sua casa, para reconstruir Jerusalém e o templo, cumprindo assim as profecias de Isaías, Jeremias, a intercessão de Daniel, que está no capítulo 9, e o primeiro grupo retorna na direção de Zorobabel, que era descendente direto de Davi, também tinha espírito de liderança, isso já era provado, um grande líder, e Zorobabel trouxe 50 mil judeus nessa primeira leva. Neste episódio aqui, da reconstrução do templo, havia na terra de Judá, em Jerusalém, 50 mil judeus que retornaram com Zorobabel. Amém? Então, o avivamento, esse despertamento veio através de Ciro. Mais uma vez eu friso que o despertamento, ele é sinérgico. O que é isso? Deus trabalha em parceria com o homem para que a sua obra, o seu propósito, venha a ser executado aqui na terra. Então, deixa Deus trabalhar no teu coração, faz a tua parte, porque Deus está fazendo a dele. Amém? Quando nós se disponibilizamos para cumprir a vontade de Deus, aquilo que ele incuta no nosso coração, aquilo que nós entendemos pela Escritura, a obra de Deus acontece. Aí uma coisa que é destacado aqui é que o comentarista fala acerca do movimento pentecostal, da vinda desse despertamento para o Brasil. Como ele diz aqui, convém lembrar que o despertamento pentecostal, que chegou ao Brasil em 1911, trouxe consigo uma verdadeira renovação da doutrina da Igreja de Deus, que pôde ser simbolizada pelo templo de Deus. A Igreja de Deus é um mistério, que não pode ser compreendida pelo homem natural. Nós sabemos que Daniel Berg e Gunnar Vingre, eles chegaram em Belém do Pará, nesta data de 1911, em um navio, e eles, de fato, foram aí os pioneiros que lançaram as bases da doutrina pentecostal.
chegaram apregoando o batismo no Espírito Santo, falar em línguas como evidência, o batismo com o Espírito Santo como segunda bênção, os dons espirituais, cura divina, revelação, não acrescentando nada às Escrituras, mas, de fato, vivendo o que está escrito. Mais uma vez eu friso que nós, pentecostais, nós somos continuistas, nós cremos no batismo no Espírito Santo como uma segunda bênção, o falar em línguas como evidência desse batismo, os dons espirituais, ministeriais para a pregação do Evangelho, para a edificação da igreja, amém? Cura divina, exorcismo, ou seja, expulsão de demônios, mas nós aprendemos que, apesar de Daniel Berg e Gunnar Wing, dois missionários suecos, trazerem, serem os pioneiros aí da doutrina pentecostal, trazer esse despertamento para o Brasil, porque, querido, os reformadores, eles trabalharam muito na questão de se voltar às Escrituras, de combater as heresias, a interpretação alegórica errada da Igreja Católica Romana, e, de fato, essa questão do batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, os dons espirituais, não foi trabalhado por eles. Deus deixou, de fato, aí para o século XIX, que é chamado de século do Espírito Santo, mas só que Deus na história veio trabalhando através da vida de muitos homens, como por exemplo eu posso citar aqui Charles Fox Parham, que ele de fato tinha um ministério de ensino. Charles Fox Parham ministrava aulas e de fato ele tendo contato ali com o movimento pietista, com os Quakers, que de fato é importante também entender sobre George Fox, o patrono aí dos Quakers. Nós vamos entender que Charles Fox Parham, ele começa a ministrar aulas sobre o batismo no Espírito Santo, no Colégio Bethel, e lá existia um aluno chamado William Seymour, um negro que foi para lá assistir às aulas de Charles Fox Parham, e ele ficava assentado no corredor, porque conta a história que Parham, ele era racista, e Seymour assistia ali às aulas do corredor da escola, e Seymour vem para a América, precisamente na rua Azusa. Ele chega a uma igreja episcopal e começa a pregoar a doutrina do batismo no Espírito Santo. Com isso ele é expulso, e assim ele começa a dirigir cultos na casa de uma irmã, e lá acontece o primeiro batismo no Espírito Santo. E daí em diante a América foi incendiada, certo? Esse despertamento, esse avivamento, chegando ao conhecimento aí dos missionários batistas, Daniel Berg e Gunnar Wing, em uma convenção batista, eles são batizados no Espírito Santo, onde eles recebem a revelação de vir para Belém do Pará, pregar a palavra de Deus, fazer missões e instituir esse despertamento. Amém? Então é importante frisar isso aqui na história, que esse despertamento pentecostal chegou no Brasil em 1911, aonde eles, de inicial, vão para a Igreja Batista e lá mais uma vez são expulsos, porque eram cessacionistas, não criam nessas questões, e eles começam também a se reunir em uma casa, parecido com a história de William Seymour na América, e assim a primeira mulher é batizada, uma coisa parecidíssima com a América, e eles fundam, abrem a primeira igreja, que de fato, de inicial, não era a Assembleia de Deus, era a Missão da Fé Apostólica, e em 1918 eles mudam o nome para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. É importante destacar isso aqui. E continuando aqui o ponto da lição, querido, ele fala sobre o Espírito Santo, quer salientar que Jesus em pessoa quer edificar a sua igreja, e ele o faz conforme a palavra de Deus. Nós sabemos que o Espírito Santo é o combustível da igreja, a igreja só está acesa porque o azeite, o Espírito Santo está introduzido no seio da igreja. Então, de fato, ele faz esta obra em nossas vidas e através de nossas vidas. Como ele diz aqui, o Espírito Santo quer salientar, ou seja, evidenciar, tornar visível que Jesus em pessoa quer edificar a sua igreja, e ele o faz conforme a palavra de Deus. Amém? E continuando, o Espírito Santo quer gerar um sentimento de reverência pela igreja do Senhor, que é a morada de Deus. E nós aprendemos que o termo reverência significa respeito profundo por algo ou alguém, algo sagrado.
Então, o Espírito Santo trabalha em nós, entendeu? Trabalha na igreja, gerando esse sentimento, entendeu? De reverência pela igreja ao Senhor Jesus Cristo. E continuando, ele diz, o Espírito Santo quer adestrar a igreja, porque ela é o instrumento da ação de Deus aqui na terra. Deus tem um trabalho para cada servo seu na grande obra de evangelização do mundo. Mais uma vez eu cito, Deus, ele faz a obra, o evangelho é levado através da igreja. Chegou ao nosso conhecimento o grande mistério do plano de salvação, o grande mistério da igreja, que outrora estava oculto em Deus, a união de judeus e gentios, a reconciliação do homem para com Deus, e agora nós somos enviados por Deus, imbuídos a continuar revelando esse mistério aos outros povos, através da igreja. Amém? É importante frisar isso aqui que o Espírito Santo quer adestrar a igreja. A palavra adestrar significa preparar, habilitar, tornar capaz. Então, sem o Espírito Santo, a igreja não está habilitada para evangelização, para pregoar as verdades de Deus, para ser instrumento de Deus na terra. Mais uma vez, eu lembro, em Atos 10, verso 38, que Pedro, diante de Cornélio e a sua família, e os que estavam, ele diz, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, em outra tradução diz poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, o Espírito Santo, ele nos habilita, ele nos capacita, ele nos prepara para fazer a obra de Deus na terra. E assim, meus irmãos, nós chegamos ao segundo ponto da nossa lição. Os samaritanos opõem-se à construção do templo. Mais uma vez eu friso que houve júbilo, alegria, foram tocados instrumentos musicais após levantar o altar, após lançar as bases, né? Porque quando a base está lançada, é um sinal de que o prédio vai ser edificado. Porém, os povos vizinhos, eles vão se opor à construção do templo da casa de Deus. Satanás, ele não fica alegre quando a obra de Deus está sendo edificada. Tanto no sentido espiritual, quando a alma se rende aos pés de Cristo, quando a igreja local, a congregação está crescendo, o departamento está crescendo, quando há um sinal de que a obra vai crescer ainda mais, porque as bases é um sinal de que haverá construção, o inimigo vai se levantar, a fúria dele é grande, a fúria do inimigo, para se opor e parar a obra de Deus. Então nós vamos entender o que houve, o que aconteceu, mediante a este fato, ao momento da história do povo de Deus. Então vamos lá. O primeiro subtópico diz, entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Quando Nabucodonosor levou o rei de Judá cativo para a Babilônia, os samaritanos passaram a morar na terra. Eu já expliquei isso aos irmãos. É uma raça mista que ficou ali, né, que eram pagãos que haviam sido ensinados acerca do Deus de Israel. Assim os samaritanos continuavam servindo a seus deuses, mas também temiam o Senhor, certo? Ou seja, eles adoravam seus deuses pagãos e adoravam também a Deus. Era como se Deus fosse mais um ídolo ali na sua estante de coleção de deuses. Só que Deus não quer assim. Deus não divide a sua glória com outro. O Deus que nós servimos é o único Deus que fez os céus e também a terra. Amém? Nós temos que ter o nosso coração decidido, não cochear em dois pensamentos, não querer servir a Deus e querer servir a um ídolo deste mundo. Então vamos lá. O segundo subtópico diz, os samaritanos tentam frustrar a construção do templo. Esdras capítulo 4, versículo 4 e 5. Nós vamos ler o texto porque é importante. Diz assim a Bíblia. Vamos ler do verso 1. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificaram o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel, o líder, o descendente de Davi, e ao chefe dos pais, e disseram-lhes, deixai-nos edificar convosco, porque, como convém, buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, que foi o rei assírio, rei da Síria que nos fez subir aqui. Porém, Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhe disseram, não convém que nós e vós edifiquemos a nosso Deus, mas nós sozinhos a edificaremos ao Senhor Deus de Israel,
como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Uma coisa importante é que Satanás ele tenta sempre se infiltrar na obra. Nós temos que ter discernimento. Zorobabel aqui, ele tinha discernimento, né? Espírito de liderança, uma visão diferenciada. O inimigo muitas das vezes se coloca para ajudar, mas ele quer estar no meio para atrapalhar. Nós temos que ter essa visão. Seja num departamento, seja num grupo, certo? Seja na igreja em si. Nós temos que ter essa visão que o inimigo ele vai tentar se infiltrar no meio para atrapalhar o crescimento, o andamento da obra. Zorobabel não aceita, não era um preconceito racial, é porque Zorobabel entendia que a lei não permitia que eles se misturassem com outras raças, né, e povos pagãos tocassem naquilo que é sagrado. Zorobabel tinha esse entendimento, ele não aceitou. E o decreto de Ciro era para que os judeus reedificassem o templo. Então, Zorobabel tinha esse entendimento, que a reedificação teria que ser feita pelo povo de Deus, pela igreja, irmãos. Amém? Aquilo que tem que ser feito pela igreja, somente pela igreja deve ser feito. Né? Não devemos, muitas vezes, aceitar aquilo que vem de fora, aquilo que vem no mundo, aquilo que é ilícito, para colocar na obra de Deus. Isso é importante. O verso 4 e o 5 diz assim: Todavia o povo da terra, os samaritanos, debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. Ou seja, eles ficaram perturbando, eles ficaram criando meios para quê? Para que o povo deixasse de trabalhar, certo? E alugaram-se contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até ao reinado de Dario, rei da Pérsia. Ou seja, a oposição ela foi ferrenha contra o povo que estava trabalhando. Uma coisa que eu quero destacar aqui acerca desta oposição dos inimigos, primeira coisa, eles usaram de falsidade. Aqui no verso 2, né, os opositores da obra de Deus mascararam suas más intenções e mentiram para enganar o povo. Quando eles dizem, deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus. O texto bíblico os chama de adversário, como está no verso 1 do capítulo 4. E esta era a natureza daqueles homens maus. Seu discurso de compartilhar a mesma fé e oferecer ajuda era falacioso, da boca para fora, era engano. Essa conversa, que somos todos irmãos, era uma armadilha maligna. Objetivava ganhar a afeição do povo de Deus para depois desviar os fracos e atacar a liderança. Os servos de Deus devem apoiar-se aos líderes contra os opositores da obra de Deus. Isso é muito sério, irmãos. Amém? Segunda coisa, verso 4, ou por que não dizer, verso 2 do capítulo 4, continuando. Eles forjaram uma aliança. Provavelmente foram os samaritanos que fizeram a proposta ao povo de Israel para o estabelecimento de uma aliança, preste bem atenção, mas seus intentos eram outros, queriam se infiltrar entre os judeus para obstruírem a obra que estava sendo realizada. Quando eles dizem, deixa-nos edificar convosco, não poderia haver acordo porque os inimigos adoravam outros deuses e não se submetiam à palavra do Senhor. Terceira coisa, eles provocam desânimo, como está aqui no verso 4. Todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá, inquietava-os no edificar. Né? Outro artifício dos inimigos do povo foi usar as armas do desânimo, falta de ânimo, desalento, abatimento e da inquietação, falta de sossego, apreensão e aflição. Debilitava as mãos do povo de Judá. Nós devemos reagir contra esses sentimentos e acreditar na possibilidade da vitória, né? Na providência divina. A alegria e a força do Senhor em nós é o fruto de um real avivamento. Querido, o inimigo sempre vai vir com desânimo e com inquietação para nos fazer parar a obra. Com algo que nós pensávamos que ia sair do jeito que nós queríamos e não saiu, com coisas contrárias e vai tentar tirar o nosso sossego. Para quê? Para nos fazer parar a obra. Outra coisa que eu quero destacar aqui, né? Eles usaram o suborno e a acusação, como está no verso 5. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até ao reinado de Dario, rei da Pérsia.
Vamos destacar aqui, usaram o suborno e a acusação. Os inimigos deram dinheiro a certos funcionários do governo para que esses atrapalhassem os planos dos israelitas e alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano. Depois, acusaram o povo judeu diante dos governantes da Pérsia, o que resultou na paralisação da obra por 16 anos. Certamente que durante este período o povo judeu aguardou um mover divino em seu favor. Às vezes, parece que o Senhor está indiferente à nossa situação, mas devemos sempre lembrar que Ele está no controle de todas as coisas. E mais uma coisa, eles usaram de violência. É isso mesmo, o verso 5, nós vamos entender que eles usaram de violência. Olha o que diz, eles contrataram pessoas para os ajudarem a atacar a liderança do povo e os trabalhadores. O texto diz que fizeram isso todos os dias de Ciro até o reinado de Dario. A Bíblia ainda diz que apressadamente foram eles a Jerusalém aos judeus e os impediram à força de braço e com violência. Isso está no versículo 23 do capítulo 4. A igreja não pode ceder diante da persistência de tais homens maus. Eles buscam destruir a igreja, porém Deus, o dono da obra, Ele é maior. E mais uma coisa, querido, aqui nesse ponto, eles usaram a mentira e a calúnia. Nos dias atuais, essa velha estratégia ainda é usada. Escrever uma carta contra os habitantes de Judá e de Jerusalém, os opositores do reino maliciosamente recheiam seus discursos de benfeitorias, piedade e humildade para maquiarem a mentira e a calúnia. Eles tentam descredibilizar os homens de Deus para fragilizarem as suas ovelhas. Os opositores da obra de Deus têm pressa de fazer cessar o trabalho dos servos de Deus. Como está no versículo 23 que eu citei. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida perante Reum e Sinzai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força e com violência. Eles caluniaram, eles escreveram uma mentira, um engano acerca do povo de Deus. Então o inimigo ele tem essa estratégia de caluniar os homens de Deus para atingir as ovelhas e assim fazer cessar o trabalho do Senhor. Estejamos apercebidos e vigilantes, porque sorrateiramente o inimigo ele vem se infiltrar na obra para tentar nos fazer parar, nos tirar do propósito de Deus. Chegamos agora no terceiro ponto da lição que diz: como se explica a falta de resistência dos judeus? Por que os judeus não resistiram? Por que os judeus não intentaram construir, mesmo com os levantes dos povos vizinhos, dos inimigos que estavam ali? Olha o que diz o primeiro subtópico. Os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção. Uma ordem dada por uma autoridade superior não pode ser invalidada por uma autoridade inferior. A ordem de construir o templo tinha sido dada pelo Deus dos céus, através do rei Ciro, a maior autoridade da época, que assinara o decreto da construção do templo. Então eles tinham ordem, eles tinham documentação. Só que, de fato, como nós vamos explicar essa questão deles terem parado, deles terem voltado para suas casas e passado 16 anos, esquecer o templo, a casa de Deus, e foram cuidar das suas vidas? Como explicar que o próprio Zorobabel, que veio com essa missão, o que Zorobabel fez durante esse período? É importante nós entendermos isso aqui. Vamos ler o segundo subtópico que diz: os judeus deveriam ter recorrido a Deus. Toda a história dos judeus é rica de exemplos de como Deus ajudou o seu povo em tempos difíceis. A própria vinda dos judeus para Jerusalém era uma clara demonstração de que Deus estava neste negócio. O comentarista cita o exemplo do rei Ezequias, o exemplo do rei Josafá, uma bela história, que são exemplos que nos ajudam, certo, a recorrer a Deus nos momentos de aflição, nos momentos de perseguição, nos momentos em que o inimigo se levanta contra nós para nos fazer parar. E o terceiro ponto diz: o motivo da falta de resistência dos judeus era de ordem espiritual. Primeira coisa, Zorobabel, o chefe político do povo judeu, até então tinha confiado em sua própria força. Quando as suas próprias forças se esgotaram,
não teve mais condição de resistir, sentindo-se interiormente desarmado diante do inimigo. Olha só, nós temos que entender que a força da igreja não vem de métodos, não vem do nosso conhecimento acadêmico. Eu posso ter muitas formações, como tenho, acadêmicas, mas porém a nossa força, o combustível que vem para a igreja é espiritual, é de Deus. Se nós perdermos a confiança em Deus, certo? Se nós deixarmos de buscar este poder, nós vamos estagnar na nossa obra, naquilo que Deus nos entregou a fazer. Então Zorobabel, ele confiou na sua própria força. É por isso que no livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 6, que o profeta se levantou para encorajar eles depois de 16 anos. Ele diz, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Uma palavra direcionada através da boca do profeta Zacarias para encorajar Zorobabel. E cita aqui também o sacerdote Josué, que era líder religioso do povo, mas estava com as suas vestes manchadas, como está em Zacarias capítulo 3, versículo 3. Este fato tirou dele toda a autoridade espiritual. Diante do problema causado pelos inimigos, ele não tinha fé para buscar, ou seja, para ir em busca da ajuda de Deus, do Todo-Poderoso, uma vez que o ministério da fé é guardado em pura e sã consciência. Eu quero destacar aqui algumas coisas que nós podemos fazer para vencer as oposições do inimigo, ao contrário do exemplo negativo de desistência do povo diante da afronta dos vizinhos inimigos que ali estavam. O que o crente deve fazer para vencer as oposições que surgem? Primeira coisa, ouvir a voz de Deus e de seus líderes. A primeira coisa que os repatriados fizeram para vencer as oposições depois de 16 anos contra a obra de Deus foi dar ouvidos à voz de Deus e de seus líderes e seguirem as suas orientações. Como está escrito, e os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Esdras, capítulo de número 5, versículo de número 1. Nós vamos entender. A primeira coisa que nós devemos fazer para vencer as oposições, eles passaram 16 anos oprimidos, com o templo parado, agora eles vão ser confrontados pelos profetas. Para vencer a oposição é ouvir a voz de Deus. Isso que nós aprendemos primeiramente e de nossos líderes, como está também no capítulo 6 e versículo 14. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido. E edificaram e terminaram a obra conforme ao mandato do Deus de Israel e conforme ao decreto de Ciro e Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Amém? Então eles venceram esta oposição quando eles deram ouvido aos profetas e à liderança. Segunda coisa, viver em união. Esdras, capítulo 5, versículo 2. Então se levantaram Zorobabel, após serem confrontados pelos profetas, olha só, filho de Salatiel e Jesua, filho de Jodadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Ou seja, viver em união. A segunda posição que os judeus fizeram foi mesmo em meio às oposições, procuraram viver em união. Todos aqueles que vivem em união amam a obra de Deus. Os profetas, o que me chamou a atenção nesse texto aqui, é que eles não só incentivaram o povo, encorajaram, despertaram eles verbalmente, como também eles foram para a obra. Eles colocaram a mão na massa, eles se uniram com Zorobabel, com o povo, com o sacerdote e foram reedificar o templo novamente. E outra coisa, querido, receber as bênçãos de Deus. Esdras capítulo 5, versículo 5. O que diz? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus e não os impediram, até que o negócio chegasse a Dario e viesse resposta por carta sobre isso. A terceira atitude que os repatriados experimentaram foi receber as bênçãos de Deus, Como li no versículo, os servos de Deus são fiéis à sua obra. Amém? E mais uma coisa, ser voluntário. Esdras capítulo 5, versículo 8. Seja notório ao rei que nós fomos à província de Judá, à casa do grande Deus,
a qual se edifica com grandes pedras e a madeira já está sendo posta nas paredes e esta obra vai sendo feita com diligência e se adianta em suas mãos. A voluntariedade de espírito foi a quarta ação do povo de Deus. A voluntariedade na obra do Senhor é fundamental. Você se dispor ao trabalho, cada um fazer a sua parte de uma forma voluntária. E, mais uma coisa, ser dedicado. A dedicação dos judeus também foi uma atitude para vencer as oposições à obra de Deus, como está no verso 11 do capítulo 5. Nós somos servos do Deus dos céus e da terra e reedificamos a casa que há muitos anos foi edificada. Os servos de Deus são dedicados à sua obra. E, para finalizar, ter prontidão, como está no verso 16 do capítulo 5. A última atitude dos repatriados judeus foi a prontidão em fazer a obra de Deus. Então veio este Sesbazar e pôs os fundamentos da casa de Deus, que está em Jerusalém, e desde então para cá se está reedificando. Aqueles que amam a obra do Senhor são sempre disponíveis a trabalhar. Querido, eu quero concluir. Todos nós estamos sujeitos a enfrentar algum tipo de oposição, principalmente quando estamos exercendo alguma função de liderança. O arqui-inimigo nosso, do povo de Deus, utiliza-se de todos os artifícios possíveis para tentar obter o avanço da obra. No entanto, aprendemos com Esdras que devemos confiar em Deus, orar, vigiar e continuar trabalhando. A oposição dos povos vizinhos parou a obra por 16 anos, mas Deus levantou profetas, Deus usou as lideranças para que a obra voltasse a ser edificada. Amém? Semana que vem nós estaremos estudando a 5ª lição. Que Deus te abençoe. Não esqueça de deixar o like. Se você não é inscrito, se inscreva aí no canal, ative o sininho, porque semanalmente nós estamos aqui trazendo uma pré-aula, um subsídio e outros assuntos em relação à palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e a paz do Senhor.